Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos hoje, mais uma terça-feira aqui, para um bate-papo com vocês. E hoje nós vamos tratar de alguns assuntos importantes, pelo menos eu julgo importante, para você que me acompanha, o meu carinho, a minha dedicação e a triagem destes conhecimentos que tanto se fala sobre evolução pessoal, evolução material, evolução espiritual. E essa tríade de comportamento é o que nos leva a ter uma vida mais plena, mais cheia de sucesso, sendo pessoas mais charmosas, mais elegantes, educadas e, por que não, prósperas, né? Devemos mudar nossa crença e aceitar o fato de que podemos ser mais belos, mais úteis à humanidade e, vamos dizer assim, por que não, a Deus e a centelha divina também. Um ponto que eu quero tratar com vocês neste vídeo também, né? Tem outros assuntos aqui hoje. Vamos falar um pouco sobre águia, sobre arquétipos em geral. Mas primeiro eu quero falar sobre as reprogramações aí que estamos fazendo e a importância. Funciona mais ou menos assim. Não existe mudanças na nossa vida sem mudança vibratória. Eu tenho uma playlist aqui, já tem mais de 70 vídeos nessa playlist. Os membros aqui do canal já assistiram ela antes das pessoas inscritas, né? Porque o curso fica para elas primeiro, depois a gente põe para vocês. Mas também vocês vão poder assistir. A vantagem é que eles assistem primeiro. A situação é a seguinte: a reprogramação ela é uma situação em que nós devemos mudar o nosso padrão vibratório. Nós temos um padrão vibratório, ele é uma coisa, vamos dizer assim, inerente a nós. Qualquer pessoa está dentro de um padrão vibratório. Essa pessoa vibra de alguma forma no seu contexto, seja no trabalho, na família. É aquilo que nós falamos no curso de vibração contínua. Ou seja, a sua assinatura energética ela é mais ou menos a sua vibração contínua. Ou seja, aquilo que você constantemente vai vibrando. E não tem jeito, você é obrigado a ceder espaço a todas as recompensas e todas as frustrações que o seu estado vibratório produz. A grande ciência, para você que me acompanha, entenda, é você analisar as frustrações, pois elas mostram o que está errado no seu jeito de vibrar. Falando aquele papo direto, né? Você vê assim, alguém diz assim, olha, você precisa orar um pouco mais. Quantas pessoas realmente vão orar? Quantas pessoas vão fazer alguma coisa do que eu estou falando aqui? 0,1%, tá? Então, é muito difícil alguém, vamos dizer assim, pegar um conhecimento e colocar em prática. Tanto que isso é considerado sabedoria, né? Você pegar um conhecimento na prática e transformá-lo em sabedoria. Essa é a parte difícil. Ouvir, você ouve em partes aquilo que você quer ouvir, isso é muito natural. E eu falo assim, porque eu passo por todo o processo que você, quando me ouve, passa. E quer dizer que eu já consegui todos os resultados que você possa imaginar? Alguns sim, outros ainda não. Porém, tenho a teoria, mas colocar em prática é mais difícil. Mas a gente tem que ter em mente que a gente tem que tentar. Tem que se esforçar muito para conseguir fazer isso acontecer na sua vida, na minha vida. Para isso, a gente entra em aspectos dos arquétipos, que às vezes nós temos carência. Se você tem carência de um poder, de uma expressão,
de uma forma de lidar com a vida, com as coisas, você busca o que lhe falta. Às vezes o que lhe falta é foco. Às vezes desenvolver o foco tem ali as suas regras. Não é tão simples. Dizer para você tenha foco e você vai conseguir é muito fácil. Agora, como funciona esse foco, Carlos? Como eu desenvolvo isso? A questão dos arquétipos, ele vem como uma coisa simbólica. Primeiro, que alguns aspectos vêm através de repetição. Então, toda vez que eu olho para uma imagem, eu repito um mantra em minha cabeça. Eu preciso de foco nos meus objetivos, pois eu preciso de uma casa para morar, uma casa minha, uma casa própria. Então você cria foco. E o que acontece é que você, ao invés às vezes de gastar com outra coisa, você começa a gastar, guardar o dinheiro, investir para comprar aquela casa. Eu preciso ter paciência para juntar dinheiro e ali eu tenho que ter foco na paciência para atingir os meus objetivos. Então você vai com isso, com o símbolo de admiração, seja ele qual for o escolhido, mas ali você vai direcionar a frase: eu preciso do foco, eu preciso focar. Seja um desejo material, pois como eu sempre digo, se você já atingiu a prosperidade material, chega a hora de desenvolver a prosperidade intelectual. Você conseguiu a intelectual? Vá para a prosperidade emocional, tenha um emocional forte, pleno. Por fim, desenvolva essa prosperidade espiritual, a de doar parte da sua vida a conquistar o espiritual, o seu espiritual, o das pessoas à sua volta. O que é isso? Olha, você pode fazer, depois que você tem dinheiro, condições, você pode fazer jornadas espirituais, viajar a lugares místicos, viajar num lugar para conversar ou assistir uma palestra de alguém que vai falar, alguém empoderado, alguém que realmente tem uma estrutura, né, de espiritual ou emocional, por que não? Ou a pessoa, depois que tem dinheiro, ela pode cuidar do emocional, pagar uma terapia psicológica, né, com um psicólogo, com um terapeuta. A pessoa vai ali e se senta e realmente resolve a parte psíquica da sua vida. Mas ali ele tem condições, né, ou seja, de ter aquele tempo agora de ser melhor, como eu falei, de se moldar de forma mais elegante, mais charmosa. Charmoso também, a pessoa tem condição de mudar de arquétipo, ou seja, transformar aquilo que era uma decomposição arquetípica numa construção. E o que acontece, você se lembra da adolescência? E pelo menos no meu caso, na minha época, tinha lá a garota mais bonita da escola, né? Tem uma música até do Lulu Santos, né, que fala: a garota mais bonita também era a que fazia ele de escravo do seu grel prazer, ou seja, ela manipulava ele, segundo a canção, porque ela tinha aquela beleza, né? E você, por ter aquela inferioridade, aquele complexo, se deixava ali só para estar no pertencimento, na aceitação. Muito natural para muitos jovens e adolescentes isso acontecer. Mas, se a gente parar para pensar, anos depois, aquele galã da escola, aquele cara, vamos dizer assim, o bonitão, né, que aquela menina pagava um pau para ele, anos depois, quando você já está com seus 30, 35 anos, você encontra a garota mais bonita da escola. E de repente ela tá, vamos dizer assim, que tinha um corpo todo esbelto, ela tá com sei lá quantos quilos a mais, né? O outro tá careca, né, com a barriga, né, de cerveja na frente. E você fala, poxa, o resultado daquilo naquela época não foi tão interessante. Mas de repente você olha para você e você está, pelo contrário, você cresceu, você ficou mais bonito, você ficou mais charmoso, mais charmosa e você está dando de 10 a 0 naquela outra estrutura.
Você vê como que aspectos na vida são complicados de você analisar, mas nem por isso menos importante. Se você entender que, na verdade, o que aconteceu? Construção arquetípica, decomposição arquetípica. Você tinha em mente construir algo melhor. Então você lutava, você estudava, você ia. Às vezes aquela pessoa queria suprir necessidades. Existe pessoa que quer só arrumar um emprego. Existe aquela que quer ser empreendedor. E é lógico que resultados são diferentes. O empreendedor ele pode fracassar. Muitas vezes o funcionário, o empregado, não. Ele vai estar ali, o salário dele está ali. Cada um tem sua potencialidade, ou seja, um trabalhador de uma empresa, se ele souber trabalhar, estudar e economizar, como diria Hélio Couto, ele vai se dar muito bem materialmente. Já aquele que quer suprir necessidades, tão somente, ele quer ter o celular, ele quer ter o carro ali na época em que ele é jovem, enquanto o outro está comprando um terreno enquanto é jovem, pagando a prestação de um terreno, o outro está pagando um carro, né? E está indo nas baladas de carro, né? E assim, são escolhas. E essas escolhas resultam numa alquimia, resultam num resultado, em fórmula. Você mistura uma coisa, mistura outra, e ali tem fórmulas. E o que acontece é que algumas dão certo e outras não. A pergunta que eu faço para você hoje, que está me acompanhando até aqui, é: o que você está fazendo hoje, nessa alquimia, nessa mistura de fórmulas, para que a sua vida possa ter um resultado diferente? Talvez uma previdência diferente, uma aposentadoria diferente, sabe? Você já definiu o que você quer, aonde você quer chegar, o que você tem como sonho, né? Que talvez você lhe possa ser caro se você não usar uma época que você tem saúde para fazer e depois você não faz. Então, por exemplo, a pessoa quer fazer uma viagem à Ásia, à Índia. Então ela tem saúde, ela tem vida, ainda ela tem uma vitalidade para viajar 24 horas, 30 horas para chegar naquele local. Vai chegar uma idade que aquela pessoa não vai mais ter essa condição, essa potencialidade de fazer isso. E ela pode amargurar arrependimentos do tipo: eu não realizei o meu sonho, eu não realizei aquilo que eu mais desejava, que eu mais queria. Então, o símbolo, quando a gente fala assim, de colocar um símbolo arquetípico na nossa vida, ele é justamente aquilo que assim, eu vou fazer diferente. Eu ainda nunca tentei isso. Nunca tentei fazer dessa forma. Mas se eu tenho lembretes, todos os dias eu me deparo com aquele lembrete, sabe? De que eu tenho que naquele momento repetir aquela frase de convicção. Eu já fiz uma reflexão. Eu fiz uma reflexão de que cheguei numa conclusão que eu quero aquilo, que aquilo é importante para mim, é convicção. E fé caminha junto com convicção. Eu tenho que ter essa convicção de que aquilo é bom para mim. Aquilo é imprescindível para mim. Então não posso trocar nada por aquilo. Então alguém chega e faz um convite, você não aceita. Alguém lhe convida para ir para um outro lugar, gastar um dinheiro, você não aceita. Não é dizer que você não vai viver, você não vai ter umas férias, você não vai passear, fazer alguma coisa. Mas a via de regra, passando às vezes uma época de impostos, janeiro, que você está pagando vários impostos, você volta a guardar dinheiro. Por quê? Porque você quer chegar lá. E em longo prazo, você sabe que a longo prazo você vai conseguir. Então a longo prazo você vai chegar lá, mas em curto prazo, no imediatismo, não. Isso não acontece. Não é da noite para o dia. Eu sempre falo que quem prega dessas transformações rápidas, miraculosas, está te enganando. Nem ela consegue aquilo. Porque que nem eu estou falando aqui para vocês, estou falando daquilo que, primeiro, eu vivo. Segundo, aquilo que eu tento. Terceiro, é a realidade dos fatos. Então seria muito legal prometer para vender, para fazer o que for. Não, para começar eu não quero vender nada aqui. Não, minha ideia não é essa. Minha ideia é tocar corações.
A minha ideia é manipular emoções. É fazer com que você retire de si e descubra em si as melhores emoções que está aí dentro de você neste momento que eu gravo esse vídeo. Se você chegou até aqui agora e está me ouvindo, que você volte a ter ótimas emoções, ótimas e impressionantes e caras emoções. Que isso seja possível, que isso aconteça. Porque no papo de adulto eu vou falar para você, o que diferencia os meninos, os homens, as meninas das mulheres, é isso. É que você entendeu que você busca fortes emoções, emoções novas, emoções que você nunca sentiu ainda. E elas são raras. Por quê? Emoções cotidianas e comuns são para os medianos. A emoção diferente é para o extraordinário, para a pessoa que tenta algo diferente, para a pessoa que se submete a uma fragilidade, a uma entrega. E ali, lógico, você pode sofrer, vamos dizer assim, consequências. Nem tudo pode ser um mar de rosas. Às vezes algumas coisas podem dar até errado, algumas emoções podem de repente não ser boas. Mas se você não tentar, você não vai saber. Sabe? Então eu vejo assim, tem pessoas que se fixam muito, às vezes, num tipo de emoção. E essas fixações fazem com que elas se tornem escravas daquilo, pois ela reitera, depois ela tem essa emoção e chega uma hora que ela não quer mais aquela emoção. E aí ela já está dentro de uma vida que está ali. Você pode pegar aí, por exemplo, uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que tem um relacionamento abusivo. E ali ela tem uma emoção de sofrer e depois um ápice emocional de entrega, em que, é claro, aquilo constitui, às vezes, num momento de relação íntima, muito mais, vamos dizer assim, emocionante, pleno, sabe, alto, não vou usar a palavra que eu queria achar aqui ainda, né? Mas assim, um momento assim que ela está vivenciando uma coisa, só que aquilo é tóxico para ela. Sabe por que é tóxico? Porque o certo era ela não sofrer antes, porque ela paga um preço caro por sofrer antes, mas depois aquilo que ela pensa ser o ápice de uma grande emoção é, na verdade, um alto alívio. É somente a ausência de sofrimento, pois ela não está sofrendo lá aquele alto sofrimento e uma alta emoção. Pessoal, se todo o prazer que a gente fosse sentir na vida, a gente tivesse que sentir uma grande dor. Então tem gente que vive esses aspectos repetitivos assim. Então eu tenho que sofrer para mim ter o prazer. E não, você pode ter uma vida equânime e mesmo assim ter momentos de prazeres bons, momentos de emoções boas na sua vida. Então você não precisa ir ao fundo do poço para ter que sair do fundo do poço e ver que a sua vida natural ela é boa. Sabe? Tem gente que precisa disso. Toda vez ele vai lá no buraco, depois ele sai só para falar assim, enquanto eu sou normal, é bom. Então veja, não é ser normal. Porque os normais fazem isso. Eles querem descer, querem voltar. Descer e voltar por quê? Porque enquanto eles voltam, eles não sobem de nível. Na verdade, é uma ilusão. Subir de nível. Não, está no mesmo nível. Você só está com ausência de sofrimento. Às vezes as pessoas pensam, estou tão feliz agora na minha vida. Não, você só está com ausência de sofrimento. Isso é normal. Parabéns. Já é o primeiro passo. Mas agora é uma ascensão para uma melhora, para um crescimento pessoal. Hélio Couto fala uma frase assim que não buscar o crescimento espiritual, o crescimento pessoal é uma condição trágica do ser humano. Ele usa a palavra trágica. E é um fato, porque só no final da vida a gente consegue avaliar se a gente conseguiu manipular a nossa força de vontade, a nossa potencialidade. Então é lá que a gente vai ver no final. A briga só termina lá.
Só termina lá. Então, terminando esse vídeo, o que eu quero dizer para vocês é que façam uma alquimia da vida de vocês, sabe? Vê lá o que traz frustração, decepção e vá eliminando aquilo. Olha, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo ali, sabe? Chega disso, chega daquilo, porque agora eu quero focar nos meus sonhos, nos meus objetivos e tentar fazer eles acontecer. Ok? Fiquei devendo o assunto da águia aí, mas me empolguei e acabei, tá dando 20 minutos, não quero me estender mais. Deixar para a próxima terça a gente bate outro papo. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você. Muito obrigado por sua presença até aqui. Obrigado a você que assiste todos os vídeos, que me acompanha, que comenta aqui, que deixa o like. Obrigado, né? Isso ajuda bastante o canal a estender para que chegue mais pessoas do bem, como você e outros aqui. É isso que eu quero. Pessoas de qualidade aqui, pessoas com envolvimento, né, com essas ideias, não com o Carlos, mas com as ideias do Carlos, né? As ideias do Carlos, se ela bater com o outro, é ótimo, isso é muito bom. Lembre-se, é ser equânime para daqui subir. Não precisamos ficar tendo emoções ruins para voltar e sentir prazer pelo que somos. Podemos ter prazer pelo que somos naturalmente, tá? Sem essas tragédias do dia a dia.